dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo, mais uma aula de escola dominical. Que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus esteja conosco, que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero compartilhar da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 7, que fala da história de Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Põe-nos. Ao ler essa história de Abel e Caim, a gente percebe o seguinte: foi um desequilíbrio emocional e razão na vida espiritual de Caim. Por quê? Porque ele não colocou na balança as emoções e a razão. Caim, na verdade, não tratou a razão, só fez conforme as suas emoções, os seus sentimentos. Eu fico me perguntando por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Na verdade, Caim não trouxe as primícias, ele no fim de uns tempos, então foi lá no finalzinho da sua colheita que ele trouxe a oferta ao Senhor. E no entanto, Abel trouxe as primícias. Deus quer a primeira, o primeiro para ele. Então a gente precisa pensar que, na verdade, Deus não foi injusto. Na verdade, Abel foi o quê? Abel trouxe as primícias. Então o Senhor se agradou da oferta de Abel. Mas aí Caim, em vez de se dizer assim: poxa, realmente eu não fui bem, eu não fui tão legal com o Senhor, eu não levei as primícias, eu vou mudar, eu vou me transformar. Não, ele não tratou dessa forma a sua emoção. Ele ficou com inveja do irmão, e se irou com Abel e maquinou o seu assassinato. E aí acontece o primeiro assassinato. Abel agradou a Deus, mas Caim não. Ao perceber isso, no mesmo instante, Caim tem sua vida impulsionada por sentimentos incontroláveis. Irá-se intensamente, transtornando sua própria fisionomia. Ele mudou a sua fisionomia, Ele mudou o seu semblante. E o Senhor pergunta: por que descaiu o teu semblante? A nossa fisionomia muda, Senhor, quando tem esses sentimentos ruins. A gente percebe no outro ou percebe em nós mesmos quando nossos sentimentos são ruins. Quando pesa esses sentimentos, essas emoções. Apesar de ter sido imediatamente alertado pelo Senhor, não aceita qualquer tipo de exortação e segue em seu plano assassino, movido pela inveja, ódio e amargura. Nasce o primeiro homicídio da história. Caim matou Abel. Quando nossas vidas são governadas pelas emoções, corrompidas e distorcidas pelo pecado, o resultado sempre será muito trágico. E foi assim na história de Caim. Na história de Caim e de Abel, que perdeu também sua vida. Então ele foi movido pela inveja, e aí nasceu o ódio, e ele maquinou o plano de assassinar seu irmão. Então a gente percebe que Caim foi movido pelas emoções, pelos sentimentos, não usou a razão. Em nenhum momento ele pensou. Quando muitas vezes a gente é movido pelos sentimentos, irmãos, a gente pode cair no pecado, A gente cai no pecado. E ele teve a chance de rejeitar o pecado, mas ele não rejeitou. O Senhor alertou: olha, se procederes bem, irá-te bem. Se for mal, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O pecado bate à nossa porta. O pecado está o tempo todo conosco, Mas aí a gente precisa ter a escolha, Isso que Caim teve a sua escolha. Mas a ti cumpre dominá-lo. A gente precisa dominar. O Senhor ensina que a gente precisa dominar. Dominar, o domínio próprio. Dominar os nossos sentimentos. A gente deixa dominar os nossos sentimentos ruins. A gente precisa pensar, raciocinar. E é por isso que nós somos diferenciados dos outros animais. Porque temos o raciocínio, nós temos um cérebro que pensa, que raciocina. E aí as emoções precisam caminhar juntas, precisa estar em equilíbrio. E aí se a gente pensar como as asas de um pássaro, por exemplo, se a gente corta uma das asas,
o que é que acontece? Ele fica em desequilíbrio, ele não consegue voar. Assim acontece com a nossa vida espiritual. Quando a emoção domina, a gente deixa a razão, e aí deixa só a emoção dominar a gente, né? A gente não consegue sair do lugar. Ou a razão domina, e não somos emotivos também, então a gente perde também o controle da nossa espiritualidade. Não temos uma vida sadia, uma espiritualidade saudável. Então precisa ter esse equilíbrio, precisa equilibrar razão e emoção, pensar e sentir. É uma luta, irmãos, que nunca acaba, é uma luta emocional dentro da gente, porque muitos sentimentos, a gente nos envolve, muitos sentimentos, mas a gente precisa pensar nesses sentimentos. O universo emocional é um campo de batalha constante, razão pela qual torna-se um dos principais temas da Bíblia. Expressões como ansiedade e medo tomam conta do cenário bíblico e exige constantemente da parte de Deus um cuidado e carinho para nos curar. Daí tantas palavras voltadas para não andarmos ansiosos e não termos medo. Ao se confrontar com sua luta interior, o salmista pergunta: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42, 5, 11, 43, 5. Nessa conversa com sua frágil estrutura emocional, o autor quer ministrar esperança e fé, como que dizendo: alma, espera, aguarda, quieta-te, pois o auxílio virá. É fácil perceber em nossa vida que essa luta ainda está presente, não é verdade? Sim, é verdade. Essa luta está presente nos nossos dias. Nós somos movidos pela ansiedade, pelo medo, pelas angústias, pelo ódio, pela ira. E aí a gente precisa perceber o cuidado. O Senhor está o tempo todo dizendo para a gente: espera em mim, espera no Senhor, aquieta a tua alma, aquieta o teu ser. E a gente precisa ter esse controle emocional. E aí é preciso da razão. E aí precisa ter uma revolução. Há uma proposta de espiritualidade sadia que envolve uma completa revolução em nossa alma, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto racional. E aí vamos para Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos ser renovados, renovar nossa mente com sentimentos bons, com sentimentos que nos levem ao raciocínio lógico, né? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus não era que Caim matasse Abel, né? Ele avisou, mas Caim foi dominado pelo pecado. Então a gente precisa estar atento aos nossos sentimentos, pensar como agir diante das situações de nossas vidas, das diversidades de nossas vidas, para que a gente não peque, nem em pensamento e nem em atitudes. Então a gente precisa ter esse domínio. Ele teve a chance, o Senhor deu a chance a ele de pensar, de agir com sensatez, né? Você está irado, você se aborreceu, mas se controle, né? Pense, é seu irmão. Mas ele não pensou em nada disso, né? Ele agiu conforme os sentimentos. A ira, às vezes, nos domina de uma forma que a gente perde mesmo a cabeça. Então, a gente precisa ter esse sentimento, né? Precisa pensar, precisa agir com a razão. E não foi assim com Caim. Jesus diz, quando ele é questionado, que ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Em Marcos 12, 30. Ele diz assim, ame o Senhor com o teu coração, com a tua alma. Isso é o que, gente? Sentimento. Isso é sentir. Alma, né? Coração. E ame conforme a tua mente. Isso é o que? Razão. Com todas as suas forças. É agir, né? A ação. Então é razão e emoção. É pensar e sentir ao mesmo tempo. E crer é também sentir. Muitas são as emoções saudáveis,
de uma vida de relacionamento com o Senhor, que devemos aprender e desenvolver. Então, são muitos os sentimentos que aprendemos com o nosso Deus, que são saudáveis, né? A alegria, o choro, a fé. Então, são sentimentos que podemos desenvolver em nossas vidas que nos levam a uma vida saudável, a uma vida de equilíbrio com o nosso Deus. No caso da alegria, a marca da alegria nos diz o seguinte: em outras palavras, o ser humano encontra seu significado, o significado da alegria e propósito, glorificando a Deus e se alegrando para sempre nesse relacionamento, simultaneamente. A Bíblia ordena que nos alegremos sempre no Senhor, pois na presença do Senhor há plenitude de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, mesmo diante das provações. Então a alegria nos leva a perto de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é um sentimento bom, né? E também tem o choro. Há quem diga que choro é um sinal de fraqueza. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que o choro é sinal de sensibilidade, de amor a si mesmo. Jesus chorou por si mesmo, né? Lá em Lucas 22:44, chorou por um amigo, João 11:35, e chorou por um povo. Estamos chorando, né, por nós mesmos, porque não sabemos o que vai acontecer conosco. São muitas as coisas que vêm acontecendo nesses dias, nesse momento de pandemia. Então nós choramos por nós mesmos, pelas nossas situações, né? Não sabemos se seremos acometidos da doença, do vírus, e choramos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos que perdem familiares, que perdem amigos, perdemos amigos também. Choramos também por um povo, não somente pelos brasileiros, mas pelos povos de outras nações que sofrem também nesse momento, né? Quando perdem os seus familiares. Então nós sofremos, nós choramos. Choramos de alegria, eu choro de alegria também, viu, irmãos? Eu choro quando eu estou passando por uma alegria muito intensa, eu choro. E choro também de tristeza. E nesses dias a gente tem chorado muito, se colocado diante de Deus, nosso pranto, nosso choro diante do nosso Deus, porque é uma situação muito complicada e difícil. E consciente disso, alguém orou assim: Pai, perdoa-nos pelos nossos olhos secos. Então alguém orou pedindo a Deus perdão por não chorar, por não ter lágrima nos olhos, por não sentir a dor, por não sentir a empatia. Então assim, a gente precisa ter esse choro, esse lamento pelo outro. Não esses sentimentos ruins que nos levam ao pecado, mas precisamos, mesmo que venham esses sentimentos, que somos seres humanos e somos pecadores, mas que a gente possa também trazer a razão para as nossas vidas, para que haja equilíbrio espiritual, para que tenhamos uma vida espiritual saudável, né, irmão, diante do nosso Deus. E aí, a principal fonte para desenvolvermos a mente de Cristo que recebemos de herança é através da Bíblia, que é a revelação especial e suficiente de Deus. E não basta ler a Bíblia. É necessário meditar sobre ela, o que envolve ponderação e reflexão prolongada. O maior salmo da Bíblia tem em todos os seus 176 versículos a exaltação de se conhecer a mente e instrução de Deus e viver por ela. A meditação é mencionada pelo menos 7 vezes como um hábito daquele que ama a Deus. Além de meditar, precisamos conversar sobre a palavra de Deus. Também a leitura de bons autores cristãos será fundamental para o crescimento do nosso pensar cristão. O apóstolo Paulo deixa indicado em uma de suas cartas como ele apreciava a leitura de bons autores. Ele diz em 2 Timóteo 4,13, instruindo a seu discípulo Timóteo assim: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente, medita, sê diligente, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. Então a gente precisa meditar na palavra do Senhor, precisamos meditar. Essa história de Abel e Caim, quando faço a leitura, eu fico pensando, né, quanto a ira nos faz mal, né, o quanto a ira pode nos levar a pecados, né, a pensamentos ruins, a atitudes ruins. Então a gente precisa controlar
os nossos pensamentos, a nossa ira, a nossa inveja, tudo aquilo que é mal, né, diante do Senhor, e nos afasta do Senhor, nos afasta de Deus, nos dá um distanciamento. Então a palavra de Deus, a Bíblia, a gente precisa meditar, a gente precisa pensar, né, como Deus agia, como o povo agia diante das situações, né? São exemplos de vida, exemplo que trazemos para nossas vidas hoje, irmãos. E aí a gente precisa pensar, é a revelação especial e suficiente de Deus. E aí a gente precisa meditar. E para concluir, irmãos, quando a emoção governa a nossa vida, quando estamos pautados, quando a emoção está lá em cima, ela é como um tirano mau, que explora, satiriza, ridiculariza, bota medo, produz euforia ou conduz à depressão. As emoções não foram feitas para comandar nosso ser. Por isso mesmo, a espiritualidade comandada pelas emoções certamente conduzirá a uma vida superficial, oscilante, vacilante e vulnerável. Então a gente não pode colocar a emoção lá em cima, né, irmãos? Precisamos equilibrar com a razão. Por sua vez, quando a razão governa a nossa vida em geral, torna-se um condutor ao ceticismo e frieza. Veja o que disse Tomé por não ter visto Jesus. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Assim acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. São apegadas a dados, fatos, provas. Não têm capacidade de se deixar levar pelos olhos da fé. Não creem. Para alcançarmos voos mais elevados em nossa espiritualidade de uma maneira sadia, como um pássaro, precisamos desenvolver essas duas asas, razão e emoção. Caso uma esteja maior que a outra, voaremos em círculos. Se a diferença for muito grande, não sairemos do chão. Mas com as duas asas em perfeito equilíbrio e sincronia, alcançaremos maior envergadura em nossa vida com Deus. Então, irmãos, precisamos ter um equilíbrio, né, da emoção e da razão. Agir, né, pensar, mas com sentimentos, com emoções. Nem elevar nossas emoções, nem elevar a nossa razão. Precisamos estar pautados nesse equilíbrio dos dois, porque isso nos traz sofrimentos. A razão nos afasta de Deus, né? O conhecimento, muito conhecimento, a razão, só a razão, só querendo as provas, só querendo aquilo que é palpável, nos afasta. Porém, as emoções também, sem a razão, sem o pensar, no agir, também nos leva ao pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração neste momento. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor fala aos nossos corações. O Senhor é muito bom, Pai. Que esta palavra, Senhor, enquanto guarita nos corações dos irmãos, ó Deus, e no meu também, Senhor. Possamos meditar na Tua palavra, que possamos aprender cada dia mais com o Senhor, Pai. Muito obrigada por todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, ouve as nossas orações, os nossos clamores, Senhor Deus. Pai, oramos pela terra, Senhor, que o Senhor sare esta terra, meu Deus, que o Senhor sare o Brasil, todo o mundo, Senhor, seja sarado, curado por Ti, Senhor. Cuida de nós, Senhor Deus, cuida de nossas vidas, Senhor Deus. Cuida de tudo, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor de toda a nossa história, meu Pai, o autor e consumador, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, que possamos encontrar equilíbrio nas nossas emoções e na nossa razão, Senhor, nosso ser, Pai. Que sejamos, ó Deus, equilibrados, Senhor, cristãos equilibrados, Senhor, que possamos ser exemplo para o mundo, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, todo o povo espalhado na face da terra, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde, não somente os médicos e enfermeiros, os técnicos de enfermagem, mas também aquele pessoal, Senhor, que trabalha na limpeza, os maqueiros, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, cuida de todos os profissionais que estão dentro dos hospitais, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, os que estão doentes, Senhor Deus, dai a cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ponha a Tua mão sobre essa situação, Pai Santo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos, ó Deus, de todos nós, ó Pai. E nos abençoa, Senhor Deus. Cuida da gente, meu Deus. Cuida do povo brasileiro,
do povo de todo o mundo que está espalhado na face da terra, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, um forte abraço, que Deus nos abençoe e que estejamos atentos à palavra do Senhor, estejamos atentos a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor nestes dias. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos para encerrarmos este momento da Escola Bíblica Dominical, cantando ao Senhor, rendendo louvores ao nosso Deus. Hoje vimos e estudamos acerca da importância de ofertarmos a Deus o nosso melhor, de dedicarmos ao Senhor o melhor que há em nós e o melhor que está conosco ao nosso Deus. Então, nós possamos nesta manhã adorar ao Senhor, que possamos juntos adorar ao Senhor, que possamos ofertar a Ele o melhor de nosso viver. Cante conosco essa canção. O meu melhor quero te dar e derramar aos seus pés, ser sua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e medicar o Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção, ofertando ao Senhor o nosso melhor. Então cante conosco ao Senhor neste momento. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser sua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer,
ao Senhor, experimentar do seu amor e ofertar a Ele o nosso melhor. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. E uma coisa muito importante, né? Não deixe de curtir este vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos, com seus familiares. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que a palavra de Deus possa continuar a invadir o seu lar e abençoar os seus relacionamentos. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.